Olá, o assunto novamente hoje é a crise política, a crise institucional e, sobretudo, o impeachment. E acima do impeachment, ou causando o impeachment, está o papel da mídia, dos meios de comunicação, comandando o processo político, já não mais no Brasil, mas na América Latina e no mundo inteiro. E como parte dessa cobertura midiática, existe uma coisa chamada jornalismo investigativo. Nós trouxemos aqui hoje para o cafenapolitica.com.br o José Carlos de Assis, autor deste livro, Os 7 Mandamentos do Jornalismo Investigativo. Inteligência, ética e coragem na construção da reportagem. Mas qual a importância do J. Carlos Assis, ou J.C. Assis, como ele também se assina? Ele, além de professor universitário de longa data, ele é um velho jornalista que no Brasil reavivou o jornalismo investigativo desde os governos da era militar, quando ele denunciou vários dos crimes que eram cometidos durante a ditadura, mas que eram crimes que ou por não serem investigados jornalisticamente ou porque eram censurados. Então, José Carlos Assis, é um prazer tê-lo aqui com a gente, mais uma vez, né? Já falamos sobre outros assuntos e vamos então dizer aí da razão do seu livro neste momento em que o tal do jornalismo investigativo, que mais parece jornalismo sensacionalista, está na pauta de todas as conversas, de todos os debates. Bom, é o seguinte, esse livro, ele nasce de uma indignação, justamente em relação ao que chamam por aí de jornalismo investigativo. Na verdade, o jornalismo investigativo no Brasil só existe, quando existe, na internet, nos blogs, nos meios alternativos. Porque a grande mídia não faz jornalismo investigativo. Ela faz um jornalismo declaratório, né? Não tem investigação. Então ela pega a opinião do policial, ela pega a opinião do promotor, ela pega a opinião do juiz e com isso martela a opinião pública com um conjunto de informações enviesadas. Não há, nesse processo todo, real investigação, como eu disse. Então, qual é o problema? O problema é que as pessoas que estão sendo acusadas, elas praticamente não têm direito de defesa no próprio sistema judicial, né? Atrofiado que nós estamos tendo. Então, quer dizer que o problema também é judicial, e claro, não é só jornalístico de né? Porque normalmente, quer dizer, o que acontece normalmente num país democrático? Num país democrático você tem instituições, por exemplo, polícia e promotoria, que estão do mesmo lado, né, na parte, vamos dizer, da acusação a um réu, ou da acusação a alguém que tenha cometido um crime, ou que é suspeito de um crime. Você tem um juiz que fica ali no meio, né, e tem um advogado de defesa. O juiz é um árbitro, é um neutro, presumidamente. Ele vai julgar o processo, né? E você tem a imprensa que muitas vezes toma o partido da parte mais fraca, que é o cidadão. Então nós temos uma situação hoje que você tem o seguinte: a polícia contra o cidadão, né, contra o suspeito, porque parece que o suspeito no Brasil já é condenado de saída, né? Você tem a polícia contra, você tem a promotoria contra, você tem o juiz de instrução, que acompanhou o processo, contra, você tem a mídia contra, e você tem a opinião pública, porque a opinião pública é feita pela mídia. A opinião publicada, no caso. Opinião publicada. Então você fica o seguinte, é um massacre, totalmente um massacre em cima de um cidadão que não foi ainda sequer julgado. Ele está sendo acusado. Esse processo é impiedoso e é um processo absolutamente antidemocrático. Você tem uma situação em que institutos históricos
como habeas corpus, como presunção de inocência, desapareceram do nosso sistema jurídico. O sujeito não tem, presume-se a culpa. O cara, quando o sujeito é preso, já o levam de mão algemado, o que é um absurdo. Ele é ainda um suspeito. Por que levá-lo algemado? Não tem nenhum sentido. Ainda tem mais aquela coisa dos vazamentos seletivos. Não, que o vazamento já é uma violação da lei, né? Porque a lei, geralmente o processo, ele corre em segredo de justiça, né? Isso que fala. Isso. E só que amigos, né, de determinados jornais passam aquelas informações claras, seletivamente, só interessando aquelas que comprometam o réu ou comprometam as pessoas ou o próprio sistema político que eles querem derrubar, eles querem abalar ou desestabilizar. E nós passamos por um processo de, na verdade, não tem, estou dizendo que não tem jornalismo investigativo, você tem jornalismo midiático de escândalo, né? E na parte jurídica, você tem a investigação espetáculo. Você tem espetáculos de investigação. É claro que eu não sou contra a Lava Jato, e nem se deve ter, porque só um louco seria contra o processo em que tem gente confessando desvio de recursos de 100 milhões de reais. Tem empresa pagando 1 bilhão de reais de indenização. Então é claro que teve uma eficácia. Mas isso, normalmente, como aconteceria? Como é que acontece com criminosos comuns, uma quadrilha comum? O cara vai prendendo um a um? Vai prendendo um a um e colocando na televisão? Porque o grande problema que a gente vai chegar aqui para discutir é o seguinte: por que as instituições brasileiras se degradaram tanto? Em grande medida, isso foi resultado das investigações espetáculo, desde do Mensalão até, sobretudo, o caso da Lava Jato. Essas investigações espetáculo, quer dizer, que são alimentadas na televisão, né, e na grande mídia, dia a dia, né, isso vai deprimindo a confiança nas instituições, independentemente do fato de que parte dessa instituição está contaminada mesmo. Agora também, os setores midiáticos alegam que o povo gosta desse tipo de noticiário, o povo se sente bem a ouvir, é uma forma dele até se compensar das frustrações diárias, as injustiças que eles sofrem, do transporte urbano terrível, né? O sujeito sai de casa às 5 horas da manhã para estar 8 horas no trabalho e na volta para casa é a mesma coisa. E parece que a mídia acha que está também cumprindo um papel aí social nessa questão, ao divulgar coisas, né, escândalos por mais escândalos. Daí se justifica, né, o fato de esses tipos de noticiário, de jornalismo, ter muita audiência. Porque do contrário não teria audiência. Não, é claro que ele tem mesmo. Porque quando você serve sob forma de novela, a novela tem audiência. Se é uma novela real, tem mais audiência ainda. O problema que tem é o seguinte: se você faz isso na televisão, diariamente, durante meses, é claro que não tem instituição, né, que resista. Quer dizer, você tem um derretimento geral das instituições. Petrobras. A Petrobras é uma instituição, é um ente jurídico. Olha, você faz uma investigação, né, a gotas em cima da Petrobras, cada dia aparece um. Tem escândalos e tem roubos na Petrobras. Não tem roubo, escândalo da Petrobras. Agora, vê em que nível que está o conceito da Petrobras na opinião pública. Você está liquidando a Petrobras. A maior empresa brasileira, a maior empresa da América Latina, está sendo liquidada. E é claro que tem um propósito por detrás disso. Evidentemente, de você privatizar, retalhar, fazer o que já estão fazendo. Eles já estão retalhando a Petrobras em cima da gente. E todo mundo acha muito normal, porque é uma empresa corrupta. Passou a ser a ideia. Foi construída toda uma matriz de opinião contra a empresa. Exatamente. Né? Aliás, isso não é novo, né? Isso vem desde o Getúlio, quando criou a Petrobras. Né? Você vê, na época do João Goulart,
Por exemplo, uma das principais fontes, né, da posição do João Goulart, das denúncias, era de que a Petrobras era um escândalo. Havia naquela época a estatização, né, que as refinarias eram privadas e o governo resolveu justamente nacionalizar para fortalecer a Petrobras. E daí, claro que numa ou outra transação sempre surge escândalo, só que eles magnificam aqueles escândalos. E deixam, né, e claro que aquilo se espalha e aquilo Exatamente. Se amontoa e como se fosse uma grave crise institucional ou política. Naquela época, com Getúlio e depois com Goulart, o que você tinha é o seguinte, o que se alegava? O Brasil não tinha tecnologia para explorar petróleo. Não devia fazer. Tinha que deixar com as empresas estrangeiras. Essa é que era a conversa. Com Goulart é a mesma coisa. E ainda tem uma coisa, não pode. Uma empresa estatal é incompetente, não dá. A Petrobras deu um show de competência. Descobriu o pré-sal, que é o resgate da economia brasileira. Uma coisa fantástica. Ninguém nem fala disso. O que estão querendo fazer hoje é o que é? Entregar o pré-sal. O pré-sal é a redenção da economia brasileira. Já! Porque você pode, como você tem um patrimônio muito grande, só o patrimônio correspondente à Petrobras é de mais de líquido, deduzido o custo da exploração, é de mais de 3 trilhões de reais. Então isso aí, fala assim, a Petrobras está muito endividada. Porra, quem dera se uma empresa privada que tem um endividamento grande, né, tem um endividamento de 400 milhões de dólares, 350 milhões de dólares, mas ele tem um ativo de 3 trilhões e meio. Que coisa fantástica. Essa empresa ela tem um problema de liquidez por gerenciamento errado, equivocado, e agora por causa da questão da Lava Jato. Pois é, apesar desses abalos, né, a Petrobras está de vento em popa, inclusive ganhando prêmios internacionais. Então, foi um prêmio no ano passado, o maior prêmio da exploração do petróleo do mundo que ela ganhou. Né? E não é de surpreender, porque ela fez realmente uma coisa espetacular. Quer dizer, a tecnologia dela, junto com a COP do Rio de Janeiro, é um espetáculo. Agora, está sendo, né, atacada para efeito de fragmentação. Está na cara. Fragmentação para privatizar. Para privatizar. Privatizar como privatizaram antes, né? Exatamente. A Vale do Rio Doce, Não, a Telebrás. No caso dela, tá certo? Eles estão fazendo um negócio muito mais inteligente, entre aspas, da parte deles. Em vez de privatizar tudo, quer dizer, sabe que não dá para privatizar a Petrobras inteira. O que eles estão fazendo? Estão privatizando, quer dizer, a BR já venderam um pedaço, a parte do gás já venderam. Gaspetro. Quer dizer, um absurdo. Porque a Petrobras é um conglomerado importante, quer dizer. Todo mundo está fazendo fusões, incorporações, uma série de coisas, empresas, mega empresas mundiais. A Petrobras está sendo partilhada. E aí qual é a alegação? Não é explícita, ninguém tem coragem de dizer isso. Mas está na cabeça de todo mundo, inclusive da opinião pública, simplesmente sem má fé. A opinião pública alimentada por essa mídia, né, que não tem, como eu disse, nenhum poder, nenhum sentido investigativo, todo mundo acha o seguinte: a Petrobras é uma empresa corrupta, tem que retalhar mesmo. Nós chegamos assim ao final do primeiro bloco do cafenapolitica.com.br, hoje entrevistando o jornalista J. Carlos de Assis, autor deste livro, Os 7 Mandamentos do Jornalismo Investigativo. Mas José Carlos de Assis não é apenas jornalista, ele é um ativista, é um político hoje que está coordenando e articulando a criação da Aliança pelo Brasil, que é um tipo de tentativa de articular as forças nacionais em defesa não do governo, mas em defesa da institucionalidade. É sobre isso que a gente vai falar no segundo bloco, com José Carlos Assis, daqui a pouco. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina, suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho.
das políticas de Chaves, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantém longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. O Café na Política.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, estão neste segundo bloco entrevistando o jornalista José Carlos de Assis, autor deste livro, Os 7 Mandamentos do Jornalismo Investigativo. Mas como dissemos antes, José Carlos de Assis está articulando a Aliança para o Brasil. Zé Carlos, é claro que essa aliança ela visa, evitar aquilo que comumente se chama de golpe, Porque o golpe não é propriamente uma jogada, O golpe, ele pressupõe muita coisa. Digamos assim, as instituições serem golpeadas, Você vê, como exemplo, essa questão da Câmara dos Deputados, quando houve a recomposição, da comissão para o impeachment, afinal suspensa pelo o Supremo Tribunal Federal, se demonstrou ali como se pode violar a Constituição, transgredir as leis, inclusive a própria instituição que é a Câmara, o Senado, a Presidência da República e a Justiça. Eu acho o seguinte, nós estamos numa situação peculiar e única na história da República. Nós nunca tivemos uma situação como essa, inclusive nas épocas de golpe militar. Porque você pega, por exemplo, 64. Você tinha uma conspiração militar em andamento, mas você não tinha instituições sendo liquidadas. Tá certo? O Congresso funcionava, a Justiça funcionava sem suspeição. Então, e o Executivo funcionava. Pela primeira vez na história, isso, se você remeter às vezes anteriores, é do mesmo jeito. Você tem instituições que funcionam. Desta vez, você tem um derretimento geral das instituições. O Executivo, em função das questões de escândalo, dessas coisas todas, derreteu. O Legislativo, pelo que você acabou de afirmar, derreteu. O Judiciário, ninguém tem confiança no sistema judiciário brasileiro. Ninguém tem confiança completa em Procuradoria da República, independentemente do que ela está fazendo na Operação Lava Jato, que fez no Mensalão. Tá certo? Ninguém confia na polícia. Está cheio de escândalos paralelos aí com a Polícia Federal. Então, é uma situação única na história da República. Por isso que é um risco. Porque você não tem nenhuma dessas instituições republicanas com capacidade de regenerar a si e aos outros. E as outras instituições. Ela não tem essa capacidade, porque não tem credibilidade na sociedade. Então você tem uma situação em que ninguém confia em mais nada. Você faz partidos políticos. Alguém confia em partido político no Brasil hoje? Então é em função disso que nós estamos lançando a Aliança pelo Brasil, com liderança, sobretudo, do senador Requião, mas com participação do senador Crivella, esperamos do senador Lindenberg, esperamos do senador Paim, figuras aí importantes do Senado brasileiro, que eu espero que venha, o Requião já está comprometido com isso. Isso no plano político, na cúpula política. E no plano mais de sociedade, da cidadania. Nós já temos gente, quer dizer, na verdade nós fizemos um manifesto
expondo o que é a aliança, qual é o propósito, e isso aí é a outra coisa importante. Porque nós não fizemos um manifesto qualquer. Porque nós não estamos satisfeitos com a política econômica da presidenta Dilma. Nós não queremos, depois de repudiar o impeachment, voltar à situação anterior. Nós queremos uma mudança na política econômica. Tem que mudar a política econômica. Essa política econômica que está aí é a política econômica dos adversários da Dilma na eleição. Não é a da presidenta. Então a nossa ideia... Eles são tão poderosos que já praticamente assumiram o poder, né? Inclusive retaliando a Petrobras. Exatamente, né? Exatamente. Então você tem o seguinte, você tem uma situação em que o governo, né, tomou um rumo, né, que não tem nada a ver com as propostas tradicionais do próprio sistema de poder. É que para se manter ele tem que conviver com essas forças contrárias. Mas você sabe... Porque dizem, por exemplo, não, se constata, né, que a nomeação do Levi para o Ministério da Fazenda foi uma intervenção do mercado. Ou o governo nomearia o Levi ou o governo estaria no chão. Leite, você acabou de dizer há pouco que a presidência é muito forte. Eu vou te dar um exemplo do outro lado, o lado do super golpista político conhecido como Lacerda. Você sabe como é que o Lacerda governava? Ele não governava com a maioria, ele tinha maioria de um. Estava sempre sujeito a um refém. Sabe o que ele fazia? Governava onde? No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ele era governador do Rio de Janeiro. Governador. Ele governava. Isso aí me foi contado pelo Rafael de Menezes, que era o principal assessor dele. Ele fazia o seguinte, ele mandava um projeto. Um projeto decente. Um projeto para benefício da cidade do Rio, cidade-estado do Rio de Janeiro na época. Se o cara ficasse contra, ele ia para a televisão, ele ia para o rádio. Então, porra, essa ideia de que tem que fazer composição de qualquer maneira, inclusive com os bandidos, é uma ideia absurda. A presidência tem força, ela tem canal de televisão a serviço dela, ela pode convocar uma cadeia de televisão. Por que não vai? Porque é fraca. Esse é que é o problema. Agora, isso aí, agora, nós estamos sob um desafio. Porque a defesa do mandato dela é uma defesa sagrada. Nós não podemos deixar que o Brasil seja arrastado por um impeachment, mesmo porque as consequências seriam muito piores do que já estão hoje. Mas a nossa ideia é o seguinte, vamos lutar contra o impeachment, mas vamos lutar pela nova política econômica. Assis, a gente vê o seguinte, essa movimentação do vice-presidente Michel Temer, né, que está abertamente contra a presidente, né? Naquela carta que ele mandou, né, uma carta fisiológica, só defende seus interesses pessoais, e a gente conhece também o envolvimento do Michel Temer com a banda podre, né, do PMDB, né, que está lá na cúpula hoje. Né, ele está cercado só da pior espécie de políticos que existe na política brasileira. Mas só que a gente tem muitos exemplos no passado. Né? Um desses exemplos é o Café Filho. O Café Filho queria matar o Getúlio, né? Que o Getúlio morresse, ou que o Getúlio fosse sacrificado de alguma maneira, nem que fosse institucionalmente. O Getúlio se suicidou. O Café Filho, que era vice do Getúlio, assumiu o governo, só que um ano depois o Café Filho estava na rua, tinha sido deposto. Quer dizer, justamente por causa dessa desorganização e desse derretimento institucional que a gente está presenciando e que você muito bem constata, não é? A coisa mais ilusória que tem é achar que se fizer o impeachment da Dilma, o Temer assume e não vai acontecer nada. Isso é uma idiotice. Isso é um cara que não pensa por si mesmo e por seu grupo e não vai ver a reação do outro. O outro existe. Né? Você tem uma situação, você pega aí eu não sou PT, quero dizer muito claramente, eu não sou PT. Defendo o mandato da Dilma por questão de institucionalidade. Então, agora, você tem situações dramáticas que a gente está vivendo, inclusive da coisa do vice-presidente, não, o cara achar que o PT, que tem frentes lá dentro, você tem 7 correntes diferentes, ou até mais, e tem comunista, tem anarquista, tem tudo. Tem trotskista. Achar que esses jovens que estão no PT ainda, e que ainda formam a base, que acreditam em alguma coisa do partido, vão ficar calados, vão ficar quietos.
Né? Você tem gente do PCdoB, gente que está acostumada com viver na clandestinidade. Você acha que vai ficar quieto num golpe branco que vem a ser dado aí através do impeachment tipo Paraguai? É uma ilusão, é uma ilusão. Racha o Brasil, vai rachar o Brasil. E vai rachar o Brasil numa base de uma convulsão social. Eu às vezes falo e as pessoas me olham com certo ar assim, de porra, é um exagero. Nós estamos sob o risco de uma guerra civil. Por quê? Porque a guerra civil não começa como uma guerra. Ela começa com confrontos na rua, com assaltos, com atentados. Ela vai tomando vulto, até que chega um momento que generaliza, e aí sim entram os militares. Os militares vão entrar. E para onde que vão? Eu não tenho a menor ideia. E ninguém tem a menor ideia. Eles vão entrar porque é o papel deles estabilizar na marra o país. Pois é, para prevenir tudo isso que você está articulando com vários outros setores da sociedade. Aliança pelo Brasil. Qual é a ideia? Não é uma frente de partidos e uma frente de instituições, porque estão todas sem credibilidade. É uma frente de pessoas, personalidades. Quer dizer, nós vamos tentar obter a adesão de 250 parlamentares e de 250 parlamentares não parlamentares, quer dizer, gente da sociedade civil, no Brasil inteiro. Quer dizer, gente de todas as áreas, da área jurídica, já estamos conversando com o pessoal da área jurídica, com o pessoal dos intelectuais, com artistas, né? Isso aí tudo está sendo articulado. Então, nossa ideia, inicialmente, é lançar o manifesto com 500, o manifesto dos 500. E, a partir daí, coletar adesões do mundo, né? Do resto da sociedade. Essa é a ideia. E também tem aquele objetivo de vocês de, aos poucos, né, ir se articulando com a população, né, através, né, de conferências, claro, nas universidades, claro, nos movimentos sociais. Exatamente. Justamente para esclarecer, né, esclarecer a população quanto a este risco de dissolução das instituições. Exatamente. Também, e contando com a ajuda disso aí, sobretudo o pessoal dos blocos, da grande imprensa ele não vai contar. Vai ser o pessoal da internet, o pessoal dos blocos, tentar fazer... Que já está tendo algum tipo de influência, né? Já está. Mas isso tem que ser intensificado. Porque eu costumo dizer um negócio que a reação inicial das pessoas é impossível. Eu digo o seguinte, nós temos que colocar 500 mil pessoas na rua. No Rio, em São Paulo ou Belo Horizonte. Eu concentraria no Rio, inicialmente. Por quê? Porque o Rio passa por uma das maiores crises de sua história, com a Lava Jato, como consequência da Lava Jato. Né? Toda a estrutura produtiva em torno da Petrobras foi atingida, inclusive a construção do Comperj. Então você tem um desemprego... A construção do Comperj? Que é no Rio. Né? O que é o Comperj? O Comperj é um complexo de petroquímico. Né? Tá certo. De refinaria. Que afetou seriamente, né? Está parado. Parou, está tudo lá enferrujando. E tem mais uma coisa, tem muito desempregado também, né? Tem muito desempregado e tem... Não, isso é que é o problema. O problema do Comperj é o desemprego. Eu não estou muito preocupado com as outras coisas, não. Estou preocupado com o desemprego. Mas aí é o seguinte, no ano que vem, acabam as obras das Olimpíadas. E aí tem 50 mil caras que vai ficar de um dia para outro desempregado. Porque você não tem como reempregar. E o problema do desemprego não é o desemprego em si, quer dizer, o ato de você ficar desempregado. É o ato de você não conseguir se reempregar na frente. Esse é que é o problema. Se você está com a economia que esse ano vai ter uma contração de quase 5%, aliás, quando eu falava isso no começo do ano, todo mundo achava que era doido, mas você vai ter uma contração de quase 5%, já está em 3, pouco no terceiro trimestre. Uma contração de 5% da economia, ou perto disso, nunca na história do país, como diria o nosso presidente Lula, nunca você teve uma contração de 5%. E você vai ter uma taxa de desemprego também recorde ao longo do ano passado, do ano que vem. Zé Carlos, nós chegamos assim ao final do nosso programa Café na Política.com.br, mas você tem 1 minuto para as suas despedidas finais e a sua convocação à sociedade para se aliar a este movimento. Eu espero que as pessoas se integrem nesse movimento. Nós vamos fazer uma divulgação grande
do manifesto do movimento. O manifesto do movimento, em síntese, é isso. Olha aqui. Presidenta Dilma, nós estamos com você na defesa do seu mandato contra o impeachment, mas queremos que a senhora mude a política econômica para uma política econômica de crescimento e de geração de emprego. Essa é que é a nossa proposta. Entrevistamos assim o jornalista e professor universitário José Carlos de Assis, autor deste livro Os 7 Mandamentos do Jornalismo Investigativo.